Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único. Olá, bom dia para você. O Record News Rural está começando. Uma fazenda em Cabo Verde, no sul de Minas Gerais, tem se destacado na produção de cafés especiais. E agora, a fazenda é uma das propriedades que foram incluídas no acordo bilateral para a exportação de café para a maior rede de cafeterias da China. A transação, firmada pela Apex Brasil, ajudou na divulgação dos cafés brasileiros para todo o mundo. Não é novidade para ninguém que o sul de Minas é referência na produção de cafés de excelência. A prova disso é de que uma família de cafeicultores de Cabo Verde agora vai ter a oportunidade de mostrar a qualidade desse café no outro lado do mundo. Um lote do café produzido na Fazenda das Almas é um dos exportados para a maior rede de cafeterias da China. O resultado é fruto de investimento em qualidade e tecnologia. A negociação total do Brasil com a China, incluindo cafés de várias partes do país, foi no valor de 500 milhões de dólares. O café de Cabo Verde é somente um dos cafés que chegará ao Oriente. A transação foi firmada pela Apex Brasil. O vigor, a resistência a pragas e doenças, a qualidade e a produtividade. Então eu tenho em mente os cafés que eu vou plantar no futuro próximo. A propriedade conta com 2 unidades demonstrativas de pesquisas da EPAMIG, que tem como objetivo selecionar cultivares de café mais adequadas para cada região e aumentar a produtividade e qualidade do produto. O café fornecido para a empresa chinesa passou por um processo aprimorado de fermentação. E ter uma propriedade parceira, como é o caso da Fazenda do Seu Adriano, a Fazenda das Almas, no município de Cabo Verde, é muito importante para nós. Onde o produtor ele abre a porteira da fazenda e deixa com que a gente leve uma tecnologia e a gente vê isso em larga escala, como é o caso da fermentação, né, que foi um caso de sucesso desse café que chegou na China. No começo dos anos 2000, a gente teve um avanço muito grande na qualidade. E agora, a última onda que a gente está lutando para adaptar na fazenda, para implementar na fazenda e para trazer um ganho significativo na qualidade do nosso café, e que está tendo um ótimo resultado, é a fermentação. Nós começamos com isso faz 5 anos e começamos primeiro com pequenas quantidades de café no total da colheita, com processos mais simples de fermentação e mais adaptados. E ano a ano a gente foi aprimorando e corrigindo problemas que a gente teve nos anos anteriores. Primeiro com fermentação somente em terreiro, depois com fermentação em tambores e depois a gente criou a nossa própria área para fazer a fermentação, aqui, nossos próprios métodos de fermentação dentro da fazenda. Segundo dados do Secafé, em 2023 a China saltou para o 6º lugar no ranking dos países que mais importam café do Brasil. Foram mais de 1.500.000 sacas, um crescimento de mais de 270% se comparado a 2022, quando o país ocupava a 20ª posição. Nas unidades de pesquisa da EPAMIG, os proprietários conseguem acompanhar de perto a evolução das cultivares, como maior produtividade, vigor, resistência a pragas e qualidade da bebida. O trabalho inclui também a avaliação dos métodos pós-colheita. Então, essa participação do produtor ali na sua propriedade, com o seu manejo, com as suas observações, é muito importante para a gente validar, para a gente ter esse retorno e poder, a partir daí, recomendar com mais segurança. Então a gente teve 2 projetos que já se encerraram, um aqui no sul de Minas e no Cerrado, e agora tem um novo, né? Aumentou o número de cultivares, com cultivares de outras instituições, as principais cultivares de café, que está assim no estado inteiro, né? Então todas as regiões receberam essas unidades, crescendo, novas, né? Novos pedidos. Então a gente, daqui a uns anos, a gente vai ter uma resposta muito interessante dessas novas cultivares, não só da EPAMIG, mas de outra instituição. E a exportação de soja no Brasil cresceu nos primeiros 6 meses do ano. A China ajuda a elevar as vendas.
O último relatório divulgado pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, aponta um aumento de 1,47% na venda de soja para o exterior. No acumulado de janeiro a junho deste ano foram exportados 64 milhões de toneladas, uma alta de pouco mais de 2% se comparado ao mesmo período de 2023. A principal impulsionadora desse crescimento foi a China, que comprou 46 milhões de toneladas no primeiro semestre. Na contramão desse crescimento, Mato Grosso exportou menos em 2024, uma queda significativa de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A explicação está na redução de 13,84% na safra 2023-2024 e uma maior demanda interna pela oleaginosa. A Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária por 336 votos a favor e 142 contra. O setor do agronegócio considerou o texto satisfatório. O projeto definiu as regras para o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços e IS, Imposto Seletivo, incluindo benefícios para o cooperativismo e ajustes na cesta básica. A regulamentação da reforma trouxe benefícios como a desoneração total de produtos hortícolas, crédito presumido para produtores rurais e melhorias no conceito de insumos agropecuários. A cesta básica totalizou 22 produtos isentos de impostos, incluindo óleo de milho, farinha de aveia, molhos, atum em lata e salmão. Além disso, a proteína animal e queijo também entraram na lista de isenções tributárias. A Frente Parlamentar da Agropecuária defendeu a cesta básica zero e considerou que o projeto vai beneficiar a sociedade, principalmente as famílias que precisam de alimentos mais acessíveis. O setor agropecuário enfatizou também o atendimento ao ato cooperado, garantindo isenção tributária para essa atividade. A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou um dado bastante otimista em relação às exportações da carne de frango do Brasil. A média desse ano tem atingido patamares acima do que foi registrado em 2023. A média de exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e processados, indica resultados positivos para o ano de 2024. Segundo análise divulgada pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, a média das exportações registradas neste ano foi de 431.400 toneladas, número 0,8% superior ao registrado na média dos 12 meses do ano passado. O total do ano passado teve uma média de 328 mil toneladas por mês e agora nós estamos com média de mais de 330 mil toneladas mensais. Isso indica que deve ser confirmada a previsão da BPA de crescimento nas exportações em 2024, mantendo o Brasil como o maior exportador. Para o mês de junho, as exportações registraram leve queda. Nesse mês de junho, fizemos 435,9 mil toneladas exportadas com uma receita cambial de 793,6 milhões de dólares. Quando olhados os números isoladamente, comparados com o mesmo mês do ano passado, eles são um pouquinho inferiores. Mas, como falei, a média que vem vindo das exportações do primeiro 6 meses do ano, ela é positiva e maior do que foi no ano passado. De acordo com o levantamento, a China segue como principal destino das exportações da carne de frango do Brasil. No primeiro semestre, o gigante asiático importou 276.100 toneladas. E os principais destinos foram a China, como maior comprador, embora descendo um pouco na sua compra, ainda são volumes bastante importantes, acima de 270 mil toneladas, seguidas do Emirados Árabes Unidos, do Japão e da Arábia Saudita, e mostrando que o Brasil tem uma capilaridade de mercados que possibilita, às vezes, com variações pequenas, como essa que a gente teve na China, distribuir a sua exportação nos demais de 150 países que nós vendemos, mantendo estabilidade e sustentabilidade nesse negócio de exportação de carne de frango, ajudando e cooperando na segurança alimentar do mundo. No levantamento por estado, o Paraná segue como principal exportador com mais de 1 milhão de toneladas exportadas no primeiro semestre deste ano, número 1,1% menor do que o registrado em 2023. Em seguida estão Santa Catarina com 563.600 toneladas, Rio Grande do Sul com 354.300 toneladas, São Paulo com quase 137 mil toneladas e Goiás com 125.700 toneladas.
Os negócios no campo ganham cada vez mais a ajuda da tecnologia. Os equipamentos usados nas lavouras incrementam os trabalhos e fazem aumentar a produtividade. Agora, a parte administrativa do agronegócio também começa a passar pelo processo da digitalização. O exemplo que vamos mostrar vem do Mato Grosso do Sul. O agronegócio brasileiro já utiliza máquinas altamente tecnológicas há muito tempo. Mas agora a tecnologia também pode ser usada para facilitar os processos administrativos. E a comercialização digital é uma delas. Um exemplo é a plataforma Grão Direto, um aplicativo utilizado por esta empresa de originação, processamento e nutrição animal e humana. É uma plataforma de comercialização de grãos, onde o produtor, logo de manhã, ele tem todas as informações de mercado, logo ali no celular dele, ele tem preços de soja, ele tem preços de insumos e por essa plataforma ele consegue também fechar o seu negócio, sempre pensando em aproveitar o momento do mercado, aproveitar o melhor momento onde ele consegue diminuir os custos deles e aproveitar sempre o melhor preço do dia. Além de efetuar bons negócios, a comercialização digital possibilita ao produtor realizar as suas negociações em diferentes tipos de mercado. Hoje, a plataforma ela fornece para o produtor a opção dele fechar o seu grão. Então, a venda da sua soja, do milho, a opção de fechar em reais, em fechar em dólar, em fechar no mercado disponível ou então no futuro. E num futuro muito próximo ele vai ter a opção de fazer a compra dos seus insumos até mesmo pela plataforma. Então pensando que ele vai poder colocar a soja dele à venda e efetuar a troca por esses insumos. Este movimento acaba sendo benéfico para ambos os lados, pois tanto o produtor quanto a empresa consegue de forma online ter acesso aos preços das commodities. Tudo isso na palma da mão e em tempo real. Além dele ter os preços atualizados momentaneamente durante o pregão de mercado, porque nós estamos falando de uma commodity, então ela varia durante o dia, ele tem todas as informações e as tendências de mercado. Então ele tem informações de clima, ele tem informações sobre chuvas, enfim, e todas as informações que o mercado traz para nós. Então sobre plantio, número de safra, tamanho de safra, exportações, quais são os prêmios que são praticados nos portos do Brasil, Porto de Santos, Porto de Paranaguá, que são os portos mais que divergem aonde escoam a soja e o milho do estado do Mato Grosso do Sul. Sem contar que a comodidade também é uma vantagem proporcionada pela comercialização digital. Quando a gente fala em um atendimento ao cliente, hoje o produtor ele não precisa mais ligar para um dos comerciais para fechar o seu grão, ou até mesmo ir até uma das filiais para comercializar. Ele tem a opção sempre de ter o preço e do outro lado da linha do computador ou enfim do celular ele tem um comercial pronto para atendê-lo. Então temos definidos as carteiras onde vão ser atendidos por aquele comercial e ele não precisa presencialmente estar lá. Às vezes por estar sem sinal, às vezes por ele estar na lavoura, ele deixaria de passar o preço para o produtor. Nesse ponto, o produtor sempre vai ter atualizado na palma da mão dele. A gente volta a falar de café aqui no Record News Rural. O Brasil bateu o recorde na exportação do grão na safra 2023-2024. Os dados são do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Foram 47 milhões de sacas vendidas. O número é 32% maior do que o ciclo anterior. Para repercutir o cenário do café no Brasil e no mundo, a gente conversa agora com o presidente do Secafé, Márcio Ferreira. Márcio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Record News Rural. Bom, Jonathan, bom dia a você e a todos os nossos telespectadores. Márcio, quais fatores levaram a esse aumento expressivo? Ô, Jonathan, primeiro a gente tem que voltar ao ano ali de 2021, quando nós tivemos a geada nas regiões de Arábica, sul de Minas, Cerrado e Mogiana, que afetaram bastante a produção brasileira dessa variedade, né? Naquele momento, o que nós tínhamos era uma produção também relevante de robusta, de conilon principalmente, que veio atender a demanda do mercado interno. Passados 2 anos desde a geada, ou seja, 21, depois 22, 21 e 22,
nós tivemos já em 2023, né, a safra vindo bem com uma recuperação muito boa, 2023 para 2024, e, obviamente, ainda um remanescente. Concomitantemente, nós começamos a ver problemas seríssimos em outras origens, principalmente nos produtores de robusta, no caso Vietnã e Indonésia, que foram bastante afetados pela questão climática, altíssimas temperaturas e El Niño, e uma queda substancial na exportação. Fruto desse contexto, aí com uma safra já de arábica em franca recuperação e com a demanda mundial por cafés robustos, o Brasil, também incentivado pelas altas substanciais nos preços, tanto na cotação da Bolsa de Londres e na Bolsa de Nova York, possibilitou transferir para o produtor, também ajudado pelo dólar, que vem numa ascendente na história dos últimos 12 meses, transferir para o produtor remuneração em reais bastante significativa, no caso do Conilon, inclusive, com recorde bem acima do recorde anterior em termos de preços nominais. E no arábica também preços muito bons. Então, esse excedente de demanda lá de fora, dada a necessidade dos países consumidores e dos próprios países produtores, com as quedas nas suas safras, levaram o Brasil a performar muito bem, tanto no arábica quanto no Conilon. Como você falou, nós exportamos 47,3 milhões de sacas, que é um novo recorde histórico, barrando inclusive a super safra de 2020, antes da geada, e esse recorde contempla 8 milhões e 200 mil sacas de robusta, um número extremamente expressivo, uma alta de 461% sobre o ano anterior, e no arábica, quase perto do recorde, nós falamos em 35 milhões 431 mil sacas de arábica. Isso somado, a gente teve um total de café verde da ordem de 43 milhões e aproximadamente 43.700, e o solúvel também, embora não tenha performado tão bem, ele exportou 3 milhões 630, que é 4% a menos do que o ano passado. E o resumo disso tudo é alta nos preços e um faturamento em dólar histórico, entradas de divisa da ordem de 9,8 bilhões de dólares no país. Márcio, hoje quais são os principais destinos do café brasileiro? Os principais destinos hoje são Estados Unidos, vem mantendo a primeira posição, com ordem de 7 milhões de sacas. A Alemanha, o segundo, com 6 milhões e 500. Lembrando que os Estados Unidos teve uma alta de 2,86% em relação ao ano anterior, mas a Alemanha, com 6.500, ela teve uma alta da ordem de 26% em relação ao ano anterior. Posteriormente, a Bélgica, com 3 milhões e 868 e uma alta substancial de 111%. A gente sabe que a Bélgica tem ali o porto de Antuérpia, que é um porto também em trânsito, para onde muito café é embarcado, e dali ele vai se destinar para outros locais. Mas o destino, partindo do Brasil, foi Bélgica, o terceiro. Depois a Itália, com 3 milhões e 774 mil sacas, com alta também de 26%. Japão, com 2.471, também alta de 20%. Inglaterra, 1.737.000, uma alta substancial, também por esses fatores de logística, de 137%. E aí você tem a China, que está na 7ª posição, com 1.646.000 sacas, e uma alta de 186%. Então, cresce bastante o consumo e a demanda de café na China. A Holanda vem no 8º, com 1.531.000, Turquia com 1.500.000, 1.495.000, e Espanha com 1.352.000. Então, esses 10 primeiros responderam por um volume total de 31,5 milhões aproximadamente, e os demais com 15,8 milhões, fazendo esse total de 47,3 milhões de sacas exportadas. Agora eu queria chamar a atenção, Jonathan, para a questão do continente, né? Porque a Europa, que é uma preocupação para todos os países produtores, não só de café, em função da nova legislação UDA, ela respondeu desse total por um volume de 21.288.000 sacas,
que é um crescimento de 37,7% sobre 2023 e que representa 45% do total exportado pelo Brasil no ano safra. Isso é importante a gente destacar, porque isso mostra que o Brasil ele é sustentável, as questões de parâmetros de ESG, ele tem diversidade de qualidades e sabores, ele cresce em todos os blocos econômicos, não é somente na Europa, TPP, Oriente Médio, BRICS, países árabes, leste europeu. Então isso mostra um avanço consolidado, que possibilitou, mais uma vez, essa receita de 9,8 bilhões, né, frente a 8,14 no ano safra anterior. Ô Márcio, agora é claro que chama muito a atenção essa alta na exportação para a China. E chama a atenção também porque estamos falando de um país muito distante do Brasil. Imagino que a questão logística seja um desafio para o setor. E uma curiosidade minha aqui, quando a gente exporta o café, ele já vai processado ou estamos exportando o grão para esses países? Nós estamos exportando, Jonathan, o grão. É muito boa a sua pergunta. A gente vem basicamente exportando matéria-prima, exceto as exportações de solúvel, que respondem ali, como eu te coloquei, da ordem de 3,6 milhões de sacas de café em grão. O solúvel, sim, é o café industrializado. O maior parque industrial de solúvel está no Brasil, principalmente no estado do Espírito Santo, que é a área produtora de conilon, né? E a gente sabe que o solúvel é praticamente 100% também café robusta, café conilon, no caso do Brasil, né? As exportações para a China, elas têm essa expectativa de seguir avançando, são produtos realmente matéria-prima e a gente, obviamente, tem que buscar alternativas de viabilizar a exportação de produtos industrializados para que possamos agregar valores. A sua pergunta é muito interessante porque o Brasil exportou para os países produtores, México, quase 1 milhão de sacas, com uma alta de 788%, Colômbia, 775 mil sacas, embora seja uma queda em relação ao ano anterior, Vietnã, veja bem, 372 mil sacas, com 479%, Indonésia, nós estamos falando da Ásia, assim como se perguntou sobre China também, né? Indonésia, 229 mil sacas, 196%. Equador, aqui nossos vizinhos mais próximos, 174 mil sacas, não tão próximos, que tem que ir lá pelo canal do Panamá, 33, quase 34%. Enfim, à medida que o Brasil exporta essa matéria-prima para outros países produtores, a gente sabe que esses países também têm indústria de solúvel e também de torrado e moído e estão fazendo uso da nossa matéria-prima para consumo local ou até para produzir blendado com seus próprios cafés, ainda que com safras sacrificadas pelo acidente climático, mas gerando valor agregado e exportando produto final. A gente precisa trabalhar muito para que o Brasil, ainda que limite um volume de drawback, que não seria nem importação, permitisse a entrada de outras origens, de tal forma que daqui saíssem produtos não somente 100% nacionais, mas também produtos frutos de blend de outras origens, agregando muito valor, que possibilita aumentar ainda mais o valor que é pago para o produtor. Você fez a pergunta sobre os gargalos logísticos e a gente tem sofrido bastante esses gargalos logísticos, conflitos geopolíticos. Nós tivemos esgotamento, nós estamos vendo aí no principal porto, que é o Porto de Santos, né? Custos altíssimos e são custos adicionais imprevistos pelo exportador, porque são gerados por atrasos de navio. E mesmo assim o exportador ele tem se desdobrado para cumprir os compromissos internacionais e manter o Brasil como o maior player global. O fato é que outras origens têm falhado no cumprimento de contratos, isso é favorável para o Brasil, então fica um recado, a gente manter a performance de cumprir os contratos. E você sabe que o Secafé, ele tem essa parceria com a Elox, naquele Detention Zero, né, aquele aplicativo que a gente busca as informações. E é interessante notar que de um total de 413 navios,
254, 62%, sofreram atrasos ou alterações de escalas nos portos. Somente o Porto de Santos, nós tivemos 118 navios com delay, com atrasos, ou 82% dos navios que ali escalaram. Então é muito difícil para o exportador não somente performar, mas conseguir realizar o resultado da sua operação quando surgem custos adicionais imprevistos por esses problemas logísticos. E aí a gente tem que dar uma pausa e pedir ao governo, às autoridades públicas, juntamente com o setor privado, investimentos mais que necessários na questão de logística, não somente no Porto de Santos, mas nos demais portos brasileiros e naqueles que escoam o nosso café. Márcio, a dona de casa que está nos assistindo agora, tomando o café da manhã, fica se perguntando o seguinte: muito legal que a gente está exportando para o mundo, isso é essencial para a nossa economia, mas e o nosso cafezinho aqui, vai ficar mais caro por conta disso? Efetivamente ele vai ficar mais caro, né? Já está mais caro e deve subir mais, porque a gente não tem uma previsão de recuperação substancial de safra nesses países produtores. E para a safra que está terminando de ser colhida, tanto no Conilon já mais avançado quanto no Arábica, nós temos relatos e já verificamos nos cafés que são recebidos nos armazéns de um rendimento menor, ou seja, você precisa de mais grãos para formar 1 litro e depois uma saca de café, né, que a gente faz a medida, e isso se dá também porque nós tivemos também no Brasil temperaturas muito altas que afetaram o desenvolvimento do grão. O grão saiu daquele momento em que ele estava em pleno desenvolvimento para maturação muito rapidamente, e com isso os grãos estão bem miúdos, bem menores do que o ano anterior. Hoje a gente dá conta de que só no Conilon, por exemplo, para a dona de casa entender, café ele tem diversos tamanhos de grãos, que vai desde a peneira 10, que a gente chama de fundo, até a peneira 18, por exemplo. E no ano passado, quando a gente fala peneira, quanto maior a peneira, maior o grão. Então no ano passado nós tínhamos um percentual de peneira 15 acima no Conilon, que era 18% a mais do que estamos verificando nesse ano. E no Arábica está acontecendo a mesma coisa. Os cafés graúdos, que são aqueles cafés que a gente costuma ver nas cafeterias, o percentual deles dessa safra até agora é muito menor do que o ano passado. Então isso também afeta rendimento. Então, as outras origens com problema e o Brasil, que vai ter uma safra boa, mas com problema também de rendimento, não nos leva a crer que teremos preços para o consumidor. Aquele café gostoso que a gente toma todo dia, a gente vai ter que pagar um pouco mais por ele até a próxima safra. Márcio Ferreira, presidente do Secafé, muito obrigado pela participação hoje aqui no Record News Rural. Ô, Jonathan, obrigado por você. Sempre um prazer para o Secafé estar conversando com vocês. Muito obrigado. E o Record News Rural termina aqui. Obrigado a você também pela companhia. Um ótimo fim de semana. Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.